Capítulo 7. Pais da Antiga Igreja Católica e seus problemas. Primeiro, primórdios e desenvolvimento inicial da teologia cristã. Teologia pode ser definida como uma reflexão racional sobre informações relacionadas à fé cristã. Os ensinamentos básicos da fé cristã foram proclamados na época apostólica. Esses ensinamentos foram apresentados e houve esforços à sua interpretação nos documentos do Novo Testamento. Os pais apostólicos procuravam preservar essa fé e interpretá-la. Os primórdios da teologia cristã podem ser encontrados nos apologistas do segundo século, os quais buscavam explicar os ensinamentos cristãos ao não cristãos por meio da filosofia da época. Entre o segundo e o terceiro século, os pais da Igreja deram continuidade ao processo de reflexão filosófica sobre doutrinas cristãs. A diferença era que, além de dirigirem-se aos de fora, continuaram a redigir obras apologéticas. Eles escreviam aos que estavam dentro da Igreja com o propósito de refutar falsos mestres e fortalecer os crentes na fé. Assim, em termos gerais, houve um progresso na literatura cristã. Primeiro, a abordagem era aos de dentro, expondo-lhes a fé, Novo Testamento e pais apostólicos. Depois, a abordagem passou a ser os de fora, utilizando a filosofia e recorrendo pouco ao Novo Testamento, os apologistas. Por fim, a abordagem foi feita aos de dentro, utilizando filosofia e argumentos racionais e tratando a Bíblia como um todo, a fim de desenvolver uma compreensão teológica da doutrina cristã em oposição à heresia, pais da antiga Igreja Católica. Como participantes iniciais no desenvolvimento da teologia cristã, os antigos pais católicos assumiram posições que muitas vezes foram consideradas inadequadas pelos padrões do pensamento posterior. Portanto, apenas Irineu, Cipriano e Gregório Taumaturgo são considerados santos. É possível que três, sem dúvida Novaciano, provavelmente Hipólito e possivelmente Tertuliano, fossem dissidentes do corpo principal da Igreja, e um foi classificado mais tarde como herege, Orígenes. Apesar disso, foram decisivos na refutação de formas concorrentes à fé cristã. Irineu, Tertuliano e Hipólito escreveram importantes obras antiheréticas. Clemente e Orígenes desenvolveram uma teologia filosófica que incorporava o que era interessante no gnosticismo, mas que subvertia suas premissas heterodoxas. Uma abordagem biográfica de alguma dessas figuras literárias revelará não só seus temperamentos distintos, mas também algumas características de diferentes regiões, bem como muitas coisas sobre a vida e as controvérsias da Igreja no fim do segundo século e início do terceiro. Os líderes que floresceram em meados do terceiro século serão discutidos no capítulo 9. A. Irineu. Irineu foi uma figura-chave na defesa ortodoxa contra o gnosticismo, e por essa razão, nós já encontramos seu nome antes. Ele também foi uma importante ponte entre a época subapostólica e o desenvolvimento da Igreja Católica, pois durante sua juventude em Esmirna ouviu ensinamentos de Policarpo, um renomado seguidor do apóstolo João. Ele foi para o Ocidente e tornou-se presbítero na igreja de Lyon, na Gália, a qual tinha contatos próximos com a Ásia Menor. Em 177, Irineu levou uma carta a Roma na tentativa de mediar a controvérsia do montanismo. Durante sua ausência, ocorreu a perseguição descrita na Carta das Igrejas de Viena e Lyon, que tirou a vida do bispo Potino, já idoso. Irineu sucedeu e continuou fazendo jus ao seu nome Irênico, escrevendo ao bispo Vítor de Roma para mediar a controvérsia pascual. Ainda pertencentes ao período grego da Igreja, no Ocidente, as obras de Irineu sobrevivem principalmente em traduções. Sua obra principal, conhecida como Contra as Heresias, mas descrita por ele mesmo como 5 livros para desmascarar e refutar a falsamente chamada gnose, sobrevive em sua totalidade somente em uma tradução latina literal primitiva, a não ser por algumas passagens citadas por autores posteriores. A demonstração ou prova da pregação apostólica que sobrevive em uma tradução armênica
fornece instrução aos novos convertidos com base na história bíblica da atividade salvífica de Deus em um contexto trinitariano. Ao promover suas próprias interpretações teológicas com o intuito de defender a igreja predominante e refutar a heresia, Irineu foi um inovador tradicional, sua teologia baseada na unidade. Em oposição ao dualismo gnóstico e marcionita, ele ressalta o único Deus que é Criador e Redentor, o único Senhor Jesus que é o mesmo ser pré-existente que foi encarnado, e a única história da salvação é o plano do único Deus centrado no único Cristo. Ele é o primeiro grande autor de que temos a notícia a argumentar com base nas Escrituras como um todo, testemunhando do emergente cânon do Novo Testamento e insistindo na harmonia do Antigo e do Novo Testamentos como alianças sucessivas no plano salvífico de Deus. Uma das principais ideias teológicas de Irineu é a de recapitulação, uma palavra que na retórica referia-se ao resumo de uma narrativa, mas com um significado bíblico fornecido por Efésios capítulo 1, versículo 10. Irineu aplica a ideia de Jesus Cristo não apenas como um resumo, mas também como o auge ou clímax do plano salvífico de Deus. Jesus Cristo, como novo Adão, tanto homem quanto Deus, é a nova cabeça da humanidade que reverteu os passos do antigo Adão. Ele tomou parte na humanidade completamente, com exceção do pecado, a fim de unir os seres humanos a Deus, efetuando a salvação da carne. Cristo venceu o inimigo da humanidade e tragou a mortalidade na imortalidade. O argumento de Irineu, com base na sucessão apostólica a favor da validade dos ensinamentos da Igreja, bem como seu apelo ao cânon da verdade como padrão apropriado para a interpretação das Escrituras, foram contribuições duradouras para a compreensão católica sobre o ministério e a tradição da Igreja. Significativa para o futuro e controvérsia no significado foi o lugar que Irineu deu à Igreja Romana. A passagem crucial, preservada apenas em latim, diz literalmente o seguinte: pois, com esta igreja, Roma, por causa do poder supremo, é necessário que todas as igrejas concordem, ou se reúnam, recorram a, isto é, os fiéis de todos os lugares, pois nela, igreja, está preservada a tradição apostólica. Quase todas as palavras-chave são contestadas. Mas, ao que parece, Irineu apresenta a Igreja Romana como um espelho da Igreja Universal. Representantes de igrejas de todo o Império iam a Roma como capital, e, portanto, achou-se nela testemunho da tradição apostólica comum. Irineu é importante por representar a reação ortodoxa aos problemas de heresia no segundo século. Sua abordagem articulou as premissas sobre as quais se desenvolveu a antiga Igreja Católica. Ele enfatizou as doutrinas cristãs fundamentais, o único Deus, a bondade da criação, a redenção por intermédio do único Jesus Cristo, a ressurreição do corpo, as raízes históricas da fé cristã e a autoridade das Escrituras corretamente interpretadas. Ele foi típico da antiga Igreja Católica ao antever doutrinas que receberiam mais importância no futuro. A sucessão apostólica dos bispos, a regra da fé, tradição apostólica, como padrão para a interpretação da Bíblia, a referência aos elementos materiais da Santa Ceia, como corporificação de realidades espirituais, e um lugar para Maria, a nova era, em sua teologia de recapitulação. Assim, Irineu foi tanto um teólogo bíblico como um teólogo católico. B. Tertuliano e a Igreja ao norte da África. Tertuliano, que vicejou em Cartago das 2 primeiras décadas do primeiro século, foi o escritor cristão mais prolífero em latim antes do quarto século. Ele começou escrevendo em grego, mas conforme o idioma da Igreja Ocidental, passou a ser cada vez mais o latim. Somente suas numerosas obras nessa língua sobreviveram, um fato que assegurou sua influência duradoura, em contraste com Hipólito de Roma, que escreveu apenas em grego e caiu no desconhecimento. É notável o fato de que o cristianismo de língua latina surgiu como influência literária primeiro no norte da África, não em Roma. Versões latinas antigas das Escrituras estavam sendo produzidas no norte da África e na Itália no fim do segundo século. No segundo século, centros de cultura romana estavam situados nas províncias ocidentais, África, Espanha e Gália. Tertuliano é geralmente considerado rigorista e legalista protótipo por sua abordagem à vida cristã e forma de argumentação, mas
Para que melhor se aprecie sua formação intelectual, é preciso vê-lo como um retórico latino. Ele foi convertido ao cristianismo na fase adulta da vida, no fim do segundo século. Era casado, talvez presbítero, e ativo na igreja em Cartago. Em cerca de 207, Tertuliano foi atraído ao monoteísmo e tornou-se um loquaz expoente de sua abordagem mais rigorosa a questões disciplinares relacionadas ao comportamento cristão. Com base no relato posterior de Agostinho quanto a ser trazido tertulianistas de volta à Igreja Católica, considera-se que Tertuliano liderou uma facção que se desligou até mesmo dos montanistas. No entanto, tertulianistas pode ter sido o termo usado para os montanistas no norte da África. Além disso, não é certo que o apoio de Tertuliano ao montanismo tenha de fato levado. A fama literária de Tertuliano reside em sua capacidade de cunhar frases penetrantes, originais, técnicas. Seu latim intricado, abreviado, é muitas vezes difícil de ler, mas ele era espirituoso, vigoroso e incisivo. Ele definiu a linguagem da Igreja Ocidental em conceitos fundamentais, como pecado original, pessoa e natureza na Trindade, sacramento, mérito e outros. Os leitores são ora repelidos pelo fanatismo cristão de Tertuliano, ora fascinados por seus fraseados surpreendentes, impressionantes. Ele deu muitas expressões robustas e memoráveis à linguagem cristã, tais como: primeiro, quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente, muitas vezes parafraseada como: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Segundo, é crível porque é improvável, muitas vezes citada erroneamente como creio porque é absurdo. A afirmação de Tertuliano não é de irracionalismo cristão, mas um argumento de que simples improbabilidade das principais alegações cristãs significa que elas não foram inventadas por homens. Terceiro, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Que acordo há entre a academia e a igreja? Isso é parte de seu argumento segundo o qual a heresia, assim como a filosofia, deriva da busca humana pela verdade longe da revelação de Deus. Ele não renunciou à razão e à filosofia, pelo contrário, investiu muito tempo em uma defesa filosófica do cristianismo. Alguns escritos de Tertuliano podem ser comentados. A Apologia é geralmente considerada sua obra-prima literária, a maior apologética em latim em defesa do cristianismo antes de Agostinho. Ele apresenta muitos argumentos encontrados em Justino Marte, mas o conhecimento jurídico adquirido na prática da retórica torna-o mais persuasivo. Jerusalém nada tem a ver com Roma ou Atenas. Ele argumenta em oposição à perseguição do Estado, que a essência da religião é a aceitação voluntária. Outro escrito apologético, Testemunho da Alma, afirma que, embora o indivíduo se torne cristão e não nasça sendo um, a linguagem e as atitudes humanas comuns testificam da verdade cristã. Os tratados de Tertuliano contra costumes romanos, tais como idolatria e coroa, incluem a rejeição do serviço militar por cristãos, uma posição que compartilhava com outros importantes pensadores cristãos, tais como Hipólito, Orígenes e Lactâncio. Os escritos antiheréticos de Tertuliano são particularmente importantes pelas informações que contêm acerca de interpretações alternativas do cristianismo e do desenvolvimento da teologia ortodoxa. Sua obra, Prescrição contra os Hereges, procura inviabilizar a justificativa dos hereges com base em um princípio jurídico romano, a fim de alegar que as escrituras pertencem à Igreja e, portanto, somente cristãos católicos têm o direito de usá-las. A regra da fé preservada na tradição da Igreja é a chave para compreendê-las. Em Contrapraxias, Tertuliano empregou a terminologia de três pessoas, três personae e uma substância que, quando combinadas em uma fórmula, tornava-se a forma aceita em latim para exprimir a doutrina da Trindade. Contra Marcião é sua obra mais longa. Tertuliano defende a unicidade de Deus e a bondade da lei. O propósito polêmico deve ser reconhecido, mas o resultado faz de Tertuliano um cristão do Antigo Testamento, em que o Sermão do Monte torna-se uma nova lei. Mas, como foi observado, Tertuliano nunca oferecia o outro lado do rosto em um argumento. A tendência ao legalismo na Igreja Ocidental
como exemplificada em Tertuliano, era a união entre as tradições jurídicas romanas e a lei mosaica lida em aplicação direta às instituições da Igreja. O resultado de se cristianizar a lei deveria levar à compreensão da salvação agora possível por condutas meritóricas, por intermédio de Jesus Cristo. O Tratado Alma é o primeiro escrito cristão sobre psicologia. Com base na antropologia estoica, Tertuliano entende a alma como material, porém feita de uma matéria mais elevada e excelente do que o corpo. Batismo, o escrito mais antigo sobre o assunto hoje existente, opõe-se a um pequeno grupo de gnósticos que negavam a necessidade do batismo na água. A obra Arrependimento é importante por sua descrição do segundo arrependimento, as humilhantes disciplinas impostas na confissão do pecado pós-batismal, a fim de que o pecador fosse restaurado à comunhão da Igreja, às quais vale a pena submeter-se, pois a mortificação temporal remove castigos eternos. Em seu período montanista, Tertuliano rejeitou a prática da Igreja de permitir o perdão dos pecados pós-batismais. Suas obras práticas desse período assumem uma posição cada vez mais rigorista quanto à teórica e às práticas morais. Tertuliano exerceu grande influência em um líder da Igreja cartaginesa na geração seguinte, Cipriano, o qual moderou suas opiniões, conferindo-lhes uma forma menos sectária e mais eclesiástica. C. Igreja em Alexandria e Clemente de Alexandria. Alexandria, fundada no IV século a.C. por Alexandre o Grande, foi a segunda cidade do Império Romano. Ela foi o lar do helenismo, onde a Grécia e o Oriente Médio se encontravam. A cidade também abrigava a maior comunidade judaica no mundo greco-romano. O helenismo judaico criou raízes profundas em Alexandria. Foi ali que a Septuaginta, a Bíblia dos antigos pais católicos, foi produzida. Também foi ali que Filon, filósofo judeu no início do primeiro século, procurou harmonizar revelação e filosofia. Essa tarefa de adaptar as escrituras à filosofia grega foi herdada pelos filósofos cristãos alexandrinos que, em contraste com a pergunta de Tertuliano, procuravam demonstrar que Jerusalém era assim. Atenas. A introdução do cristianismo em Alexandria está imersa em obscuridade. A igreja alexandrina posterior preservou a tradição de que ela foi fundada por Marcos, discípulo de Pedro, e os laços foram mantidos entre Alexandria e Roma no início de sua história. Também havia laços com a Palestina. Se a leitura variante do texto ocidental de Atos 18 e 25 tiver como base informações históricas, Apolo aprendeu os ensinamentos de Jesus pela primeira vez já em Alexandria. Algumas literaturas cristãs primitivas, Barnabé e o apócrifo Evangelho dos Egípcios, talvez tenham sido redigidas ali. A igreja de Alexandria logo exibiu algumas características distintas. Primeiro, o gnosticismo era muito influente e os judeus helenistas talvez tenham se desviado para o gnosticismo judaico. Certamente o número de mestres gnósticos era ativo ali, incluindo Basílides, Carpócrates e Valentino. Alguns estudiosos contemporâneos sugerem que a história inicial da igreja em Alexandria foi suprimida pelos ortodoxos porque a primeira forma de cristianismo ali foi gnóstica. Clemente e Orígenes procuravam desenvolver o gnosticismo ortodoxo no lugar de sua forma herética. Segundo, havia membros ricos na igreja de Alexandria. O número crescente de convertidos proveniente da próspera classe ociosa ficou aparentemente perturbado com as palavras de Marcos 10, versos 17 a 22. Em resposta ao sermão de Clemente intitulado Qual rico será salvo? Explicou que Jesus não condenava os bens em si, mas apenas o amor ao dinheiro. Terceiro, seu regime diferiu daquele em desenvolvimento na igreja em outros lugares, ou pelo menos manteve um padrão antigo por mais tempo do que as outras igrejas. Os 12 presbíteros elegiam e nomeavam um dentre eles como bispo. Os mestres mantiveram uma independência em Alexandria por mais tempo do que em outros lugares, talvez porque o bispo não era uma figura tão forte como havia se tornado na maioria das igrejas. O termo escola é empregado em 3 sentidos. Em todos 3 são aplicáveis ao uso eclesiástico da expressão escola de Alexandria. Ele pode referir-se aos pupilos reunidos ao redor de um mestre, tais como Justino ou Valentino em Roma e Clemente em Alexandria. Pode também referir-se a um grupo de pensadores com opiniões semelhantes, uma escola de pensamento.
As preocupações especiais da escola alexandrina nesse sentido eram a manutenção da liberdade intelectual na igreja, a exploração das relações entre fé e razão, e interpretação alegórica das escrituras e cristologia do Logos. A escola de Alexandrina também se refere ao programa organizado de instrução catequética desenvolvido na igreja ali. Há controvérsias contra a obra de Clemente e seu mestre Panteno já está sob o controle direto da Igreja, ou, como é mais provável, ser um empreendimento privado como escola no primeiro sentido. Sabemos que Orígenes, sobre a comissão do bispo Demétrio em Alexandria, abandonou os ensinamentos dos clássicos e dedicou-se ao estudo e ensinamento das Escrituras. Esse programa tinha forte supervisão episcopal. Mais tarde, Orígenes trouxe Heracles para ajudar na obra catequética, a fim de se dedicar à instrução avançada, uma espécie de universidade privada. Clemente nasceu de pais não cristãos. Ele é um representante dos cultos e instruídos convertidos ao cristianismo. Como alguém que buscava, tal qual Justino, a verdade filosófica, ele encontrou, após um período viajando pelo Mediterrâneo, um mestre cristão que apresentou uma interpretação impressiva do cristianismo em uma forma filosoficamente aceitável. Essa abelha siciliana, como Clemente o descrevia, era presumivelmente Panteno, o qual se estabeleceu em Alexandria. Clemente continuou sua obra e foi reconhecido como presbítero. Ele deixou Alexandria em 202-203 durante uma perseguição liderada por Septimo Severo e passou seus últimos anos na Capadócia, morrendo em torno de 215. Seu espírito de homem culto, aberto e ao mesmo tempo moralista conservador foi captado na expressão puritano-liberal. As três grandes obras de Clemente formam uma trilogia. A exortação aos gregos é uma apologia extraindo noções do cristianismo da filosofia e literatura gregas. O Instrutor é a primeira obra cristã sobre ética. Jesus Cristo, como mestre, em sua capacidade como Logos divino, instrui acerca da moral e conduta cristã na sociedade. As Miscelâneas é um mosaico de reflexões sobre diversos aspectos do cristianismo relacionado às questões intelectuais da época. A obra é enfadonha em algumas partes, mas é avivada por reflexões profundas. Seu núcleo é a descrição do verdadeiro cristão gnóstico, o qual busca conhecimento não para efeitos de salvação, mas pelo conhecimento em si. No gnóstico ideal, a visão de Deus é obtida. Tornar-se como Deus é uma ação moral, possível mediante a graça. Clemente sugeriu três teorias diferentes sobre a validade da filosofia para os crentes. Primeiro, sua sugestão mais original foi a de que, assim como a aliança foi dada aos judeus, a filosofia foi dada aos gregos. Ela foi dada aos gregos não pelo Logos, entretanto, mas por anjos, e assim era um conhecimento inferior. Segundo, qualquer verdade que os gregos tinham foi extraído das Escrituras. Esse ponto de vista havia sido sugerido por pensadores judeus e foi assumido por vários apologistas cristãos. Terceiro, as verdades existentes em meio aos gregos vinham de Deus e, portanto, podiam ser reivindicadas pelos cristãos para uso próprio. A pilhagem dos egípcios, com base em Êxodo 12, 33 e 36, era uma ideia, mais tarde popularizada para justificar a atitude dos cristãos de apossar-se de tudo que havia valor na literatura e filosofia pagã. Além disso, Clemente enxergava três usos da filosofia para os cristãos. Primeiro, desmascarar os erros dos filosóficos. Segundo, deixar o conteúdo da fé mais preciso. E terceiro, ajudá-los a transformar conhecimentos crédulos em conhecimentos científicos. A visão de Clemente sobre a relação entre fé e razão foi descrita como uma teoria de fé dupla. Um tipo de fé seria a simples aceitação do ensinamento das Escrituras, que fornece um tipo imediato de conhecimento. Essa fé, quando demonstrada pela razão, a fé racional, é gnose, um conhecimento não diferente da fé, mas outra espécie de fé. Clemente alegava a igualdade dessas duas formas de fé, opondo-se aos extremos tanto do gnosticismo, que dava valor mais elevado à gnose, quanto dos crentes que rejeitavam a filosofia. O significado da posição de Clemente pode ser aprendido em contrastes com as visões de Tertuliano e Orígenes.
Tertuliano tinha uma teoria de fé única, a qual dava preeminência à fé simples, à busca de demonstração filosófica reduzida a mérito da fé. A fé única de Orígenes era o oposto. A fé racional seria superior à fé simples, tendo mais mérito. Em 1958, um mosteiro perto de Jerusalém, descobriu-se uma carta alegadamente de Clemente endereçada a alguém chamado Teodoro, ao qual ele faz referência ao Evangelho secreto de Marcos. Insere duas citações dessa forma mais espiritual de Evangelho, voltada aos que estão em busca da perfeição. Embora ainda seja contestada, a genuidade da carta parece ser verificada. As citações registram conteúdos do tipo encontrados em evangelhos apócrifos e gnósticos, talvez com mais pretensão à autenticidade do que a maioria dessas histórias. Onde esse material se encaixa na transmissão do evangelho canônico é incerto. Teria sido ele, primeiro, uma forma primitiva do evangelho que foi posteriormente editada, talvez por má utilização herética. Segundo, uma forma interpolada do evangelho original, ou como Clemente acreditava. E terceiro, uma das edições publicadas pelo próprio Marcos. O manuscrito da carta é rompido no ponto onde Clemente oferece sua interpretação dos episódios em oposição ao uso das passagens por hereges carpocrancianos. D. Orígenes em Alexandria e Cesareia. Orígenes foi o escritor cristão mais prolífico antes de Agostinho. Ele foi um pioneiro no estudo e interpretação formais do texto bíblico, um pensador criativo com uma memória prodigiosa, que continuou atuando como fermento na teologia cristã por séculos. Orígenes nasceu em uma família cristã na cidade de Alexandria em cerca de 185. Sabemos algo sobre sua vida e particularidades de sua juventude, porque Eusébio de Cesareia, membro da escola originista, preservou muitas informações no sexto livro de sua História da Igreja. Disse que o orgulhoso pai de Orígenes, Leônidas, agradecido por ser pai de tal rapaz, aproximava-se dele durante o sono, descobria seu peito e beijava-o com reverência, como se um espírito divino estivesse guardado ali. A perseguição sob a liderança do Septimo Severo fez de Leônidas um mártir, e Orígenes foi poupado de uma consequência semelhante porque sua mãe escondeu suas roupas a fim de que o jovem recatado não saísse de casa. Ele se contentou em escrever uma carta ao pai na prisão, exortando-o a não ceder aos perseguidores por preocupação pela família. Orígenes recebeu uma boa educação, não apenas os estudos literários básicos do mundo grego, mas também a filosofia, estudando na mesma atmosfera da qual emergiu o neoplatonismo. Orígenes sustentava a família com o ensino secular, mas, aos 18 anos, foi colocado acima dos instrutores de ensino pelo bispo. Demétrio, assim, dedicou-se a estudar as escrituras, vendeu seus livros seculares e viveu modestamente com lucro. Por ter muitas alunas, Orígenes seguiu Mateus 19:12 literalmente. Castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus, um ato mantido em segredo com êxito por algum tempo. Patronos abastados passaram a colaborar com o estudo de Orígenes. Primeiro uma senhora rica e depois Ambrósio, a quem Orígenes converteu ao valentianismo. Os estudos de Orígenes progrediram, bem como sua fama como professor, e ele era convidado a muitas viagens para discursar e ensinar, incluindo uma audiência com Júlia Maméia, mãe do imperador Alexandre Severo, em uma viagem à Palestina. Os bispos convidaram-no a interpretar as escrituras publicamente na igreja em Cesareia, embora ele ainda não tivesse recebido ordenação para o presbiterado. O bispo Demétrio, fosse por inveja, desejo de fortalecer a autoridade do bispo ou preocupação pela ortodoxia de algumas especulações de Orígenes, causava-lhe cada vez mais problema. Os bispos na Palestina criticavam-os por permitir que Orígenes, como leigo, pregasse na igreja. Ordenaram nenhuma visita posterior. Demétrio, então, trouxe à tona a questão da castração de Orígenes, considerada uma desqualificação para o cargo eclesiástico, e o mandou para casa. As dificuldades eram tão grandes que Orígenes se mudou para Cesareia em 232, onde deu prosseguimento ao ensino. Dentre os que foram estudar com Orígenes estava Gregório, posteriormente conhecido como Taumarturgo, cujo panegírico a Orígenes apresenta uma imagem vívida de seu ensinamento. Em estilo ornamentado, esse importante documento para a educação cristã descreve o vasto âmbito da instrução: dialética, ciências naturais, geometria, astronomia, filosofia, ética, teologia e escrituras. Orígenes incentivava seus alunos a lerem todos os filósofos, exceto aqueles que não criam em Deus.
Empregando tanto preleções quanto o método socrático de questionamento, ele transmitia mais informações, em homenagem a Gregório, por meio de exemplos do que de preceitos. Na perseguição de Décio, em 251, Orígenes foi preso e torturado, o que provavelmente acelerou sua morte algum tempo depois. Pânfilo herdou sua biblioteca em Cesareia e, junto com seu aluno Eusébio, escreveu uma apologia em defesa de Orígenes. Essa biblioteca foi a base das próprias obras históricas e teológicas de Eusébio. Uma das grandes realizações acadêmicas de Orígenes foi a Hexapla, 6 colunas paralelas comparando linha por linha o Antigo Testamento em hebraico a uma transliteração grega, as traduções gregas de Áquila, mais literal, Símaco, Septuaginta e Teodócio. A obra visava estabelecer uma base textual sólida para os comentários de Orígenes sobre o Antigo Testamento e seu debate com os judeus acerca de sua interpretação. Provavelmente nunca houve mais do que uma cópia da obra, a qual não sobreviveu, e as cópias feitas da quinta coluna não reproduziram os sinais textuais de origem sobre a Septuaginta apresentação, adições e subtrações em relação ao texto hebraico. Grande parte do estudo de Orígenes tomou a forma de interpretação do texto bíblico, escolhes ou observações sobre passagens difíceis, homilhas pregadas sobre os livros da Bíblia e comentários científicos em grande escala sobre livros bíblicos. O comentário mais amplamente preservado é o comentário sobre João, do qual 9 dos 32 livros sobreviveram. Ele nunca foi concluído. Uma indicação desse detalhe é o fato de que foram necessários 10 livros para chegar ao fim do segundo capítulo de João. Em os primeiros capítulos 4, Orígenes delineou um princípio hermenêutico tripartido, encontrando 3 níveis de interpretação das Escrituras, correspondente às 3 partes da natureza humana. Primeiro, o sentido físico é o significado literal histórico das Escrituras. Segundo, o sentido psíquico alma refere-se ao ensinamento moral. Terceiro, o pneumático espiritual, a interpretação alegórica ou escatológica que revela os mistérios da fé. A distinção básica de Orígenes, entretanto, era entre o literal e o espiritual, ou não literal, podendo este último ter aplicações múltiplas. Na prática, seu procedimento exegético consistia em partir do significado linguístico ao significado oculto sobre as letras. Esse último significado era o primeiro de todo o sentido doutrinário cristão, e então vinha a prática moral dependente desses ensinamentos, bem como suas implicações escatológicas. Para Orígenes, as Escrituras, por serem inspiradas pelo Espírito, têm sempre um sentido não literal, mas podem não ter um significado literal se este último falar de forma antropológica sobre Deus, legislar leis irracionais ou registrar impossibilidades na narrativa histórica. Em suas homilhas, Orígenes dedicava atenção especial às lições morais a serem extraídas das Escrituras. Seu tratamento variava mais como base de formulações. Foi posteriormente desenvolvido um significado quadrúplo das Escrituras: histórico-literal, moral alegórico doutrinário e anagógico escatológico. O sistema intelectual de Orígenes era uma espécie de neoplatonismo qual estava surgindo em sua época. Quando se pensa em termos platônicos, no fato de que existe um verdadeiro mundo espiritual, do qual este mundo material é apenas uma imitação imperfeita, então a alegoria é o método adequado de interpretação, pois por meio dela olha-se para os textos materiais a fim de enxergar uma realidade espiritual por trás ou além deles. Se, em vez de tal visão ontológica, utilizasse uma perspectiva mais histórica de antes, agora e depois, como os hebreus faziam, a interpretação tipológica, cumprimento na história, é mais propensa a se desenvolver, e o que de fato aconteceu em Antioquia, conforme veremos. A obra contra Celso de Orígenes, a maior e mais longa apologia grega em favor do cristianismo na Igreja Antiga, levou a apologética cristã a um nível superior. Ele respondeu às críticas gerais e detalhadas de Celso, a saber, os cristãos acolhiam pessoas más e ignorantes, os cristãos alegavam com arrogância que tudo havia sido criado para os seres humanos e que só eles tinham direito exclusivo à verdade, e que o cristianismo introduziu uma nova religião hostil à sociedade tradicional e sua religião. Além dos argumentos cristãos habituais com base em profecias cumpridas e milagres, Orígenes desenvolveu o argumento moral a favor da verdade do cristianismo.
a fim de reagir à acusação de que os milagres de Jesus eram feitos por magia. Jesus e seus seguidores, diferentemente dos magos da época, não recebiam quaisquer recompensas ou ganhos terrenos por suas obras. Eles levavam benefícios aos outros. O crescimento do cristianismo, apesar da oposição e perseguição, foi mais uma prova de seu poder divino. Duas obras mais breves mostram Orígenes não só como um profundo pensador e intérprete versado das Escrituras, mas também como um clérigo interessado e guia espiritual. Exortação ao martírio e oração discutem expressões básicas de espiritualidade na igreja primitiva, uma para os poucos leitores e a outra para todos os cristãos. Orígenes, além disso, produziu a primeira teologia sistemática da Igreja, sobre os primeiros princípios comparáveis às obras daquele período sobre os primeiros princípios da filosofia. No começo, Orígenes estabeleceu a regra da fé transmitida aos fiéis com base do cristianismo, o único Deus, Jesus Cristo como Deus e homem, o Espírito Santo que inspirou os profetas e apóstolos, a ressurreição do corpo, com recompensas e punições para as almas, o livre-arbítrio, a existência de anjos bons e maus, as escrituras inspiradas com significados evidentes e ocultos. A tarefa do teólogo é esclarecer, definir e expressar o que está implícito nesse depósito da fé. Essa obra é dominada pelos ensinamentos que foram revelados, mas a especulação com o propósito de produzir um corpo unificado de doutrina é possível em áreas não claramente definidas do ensinamento tradicional da Igreja. Ao passo que outros teriam falado do Logos como emitido, Orígenes introduziu o termo geração da linguagem do pai e filho à especulação do Logos. O problema, como outros explicitariam, era que os seres humanos consideravam o pai já existente antes do filho, e isso introduziria um elemento de tempo na eternidade. Para Orígenes e os pensadores platônicos, não havia antes e depois na eternidade. A linguagem da geração tinha a vantagem de assegurar a mesma essência do pai para o filho. Assim, Orígenes podia declarar uma geração eterna. No entanto, houve um elemento de subordinação nos pensamentos de Orígenes, pois o filho é derivado do pai. A subordinação torna-se mais explícita no que se refere ao Espírito Santo, o qual ele descreveu como principal dos espíritos. Embora sem a formulação exata dos teólogos posteriores e sem o emprego consistente dos termos seguindo a precisão posterior, Orígenes utilizou as palavras que se tornaram a linguagem ortodoxa para discutir a Trindade. Ele usou ousia e hipostásis como sinônimo, mas esses termos passaram a fazer referências respectivamente à unicidade e à individualidade da divindade. Orígenes também especulou sobre questões que geraram controvérsias em sua época e pelas quais acabou sendo condenado. No sexto século, veja o capítulo 16. Ele conferiu uma definição mais espiritual à natureza do corpo ressurreto do que aquela que estava tornando-se comum na época. Orígenes considerou a possibilidade de pré-existência de almas como explicação para a queda da natureza humana e as circunstâncias distintas dos seres humanos. Além disso, sua compreensão dos propósitos salvíficos de Deus possibilitava a salvação universal. Hipólito e Calixto em Roma. Fontes antigas transmitiram informações contraditórias sobre Hipólito. Ele era presbítero ou bispo em Roma ou Porto, clérigo ou cismático. Estudiosos modernos complicaram a situação postulando que suas obras atribuídas a Hipólito não provenientes de pelo menos dois autores diferentes. Além disso, a reconstrução aparentemente bem-sucedida no século XX da influente tradição apostólica de Hipólito é agora questionada. O material comum das obras eclesiásticas baseada nesse documento será utilizado no próximo capítulo para descrever a vida e o culto da Igreja no segundo e terceiro séculos. Uma interpretação plausível é a de que Hipólito foi um presbítero em Roma que se afastou por ocasião da eleição de Calixto como bispo e foi exilado, juntamente com o bispo romano posterior Ponciano, pelo imperador Maximiano Trácio de Sardenha, onde ambos morreram. Ele foi reconciliado, seus seguidores, à igreja principal e tratado como mártir. O relatório a seguir continuará empregando o nome Hipólito como entendimento de que o nome da pessoa assim representada talvez tenha sido outro. Para nossos propósitos agora, as questões de autoria hipolitana podem ser deixadas de lado para concentrarmos-nos em uma obra atribuída a Hipólito,
refutação de todas as heresias, e o episódio descrito nessa obra, o conflito do autor com dois bispos de Roma, Zeferino e Calixto. Nenhuma passagem na literatura cristã fornece uma noção tão vívida das realidades sociais da igreja primitiva. Apesar da ira do autor, o escravo Calixto deve ter demonstrado perspicácia e habilidade no serviço de seu mestre Carpóforo. Na época, o escravo perdeu uma quantidade considerável do dinheiro que lhe havia sido confiado, talvez por má sorte ou investimentos especulativos, embora o autor sugira a fraude. Ao ser chamado para prestar contas, Calixto fugiu, o que não surpreende, haja vista a personalidade severa de seu amo. Carpóforo capturou em um barco ainda aportado, mas a pedidos libertou para que tivesse a oportunidade de recuperar o montante. Calixto foi à sinagoga judaica para que, segundo ele, aproximasse daqueles que lhe deviam dinheiro, mas, de acordo com o autor, foi até lá para criar tumulto, alegando ser cristão e assim provocar sua própria morte. Seja como for, a consequência disso foi um alvoroço e o prefeito da cidade flagelou Calixto e enviou-o para trabalhar nas minas do governo em Sardenha. Márcia, concubina cristã do imperador Cômodo, conseguiu a libertação dos mártires ali. O autor afirma que, embora o nome de Calixto não estivesse na lista dos que seriam libertos, ele persuadiu o oficial a adicioná-lo. E isso soou completamente lógico. Após o regresso de Calixto a Roma, o bispo Vítor forneceu-lhe um lugar para ficar e alimento. Quando Zeferino assumiu a posição de Vítor, ele colocou Calixto como diácono responsável pelo cemitério da igreja. Por ter sido muito próximo a Zeferino, Calixto sucedeu como bispo. Em vez de igreja católica, o autor diz que eles deveriam ser chamados de escola de calistianos. O conflito entre Hipólito, se é que esse é o nome do autor, e Calixto ilustra as dificuldades na igreja em Roma, no terceiro século, em tornar-se verdadeiramente inclusiva, ou seja, católica. Tanto Hipólito quanto Calixto foram vítimas de perseguição, mas as semelhanças terminaram por aí. Eles eram provenientes de diferentes classes sociais. Hipólito, um culto falante de grego com contatos no Oriente Grego. Calixto, ex-escravo que ascendeu à notoriedade por mérito próprio. Eles tornaram-se rivais na Igreja Romana. Hipólito e Calixto diferiam de modo especial na cristologia. Hipólito representava a teologia do Logos dos apologistas gregos, uma posição que Calixto rotulou de diteísta, uma acusação realmente cruciante. Calixto então tentou declarar tanto a unidade de Deus como o sofrimento separado do Filho, uma tentativa que Hipólito considerou um fracasso por alternar entre ensinamentos do Sabélio e dos Teódotos. O desacordo que quebrou a comunhão dizia respeito à disciplina na igreja. Quais pecadores podiam ser reconciliados à igreja, mediante quais condições e qual deve ser a postura da igreja quanto às questões sociais e morais? Hipólito assumiu a posição rigorista de que determinados pecadores, tais como assassinos e adúlteros, não poderiam ser reconciliados à igreja. Alguns pecados só Deus pode perdoar. Calixto, por sua vez, alegou ser capaz de perdoá-los e readmiti-los à comunhão da igreja. Hipólito acusa Calixto de ser conveniente com o perdão do adultério e do homicídio. Contudo, lendo nas entrelinhas de alguns detalhes do relato, é possível obter uma compreensão mais compassiva das políticas de Calixto. Segundo a lei romana, por exemplo, o casamento de uma mulher livre com um escravo não era reconhecido. O número maior de mulheres cristãs do que homens cristãos nas classes livres levou umas delas a tomarem escravos cristãos como parceiros. Hipólito considerava tais uniões adúlteras, mas Calixto deu um passo importante na ética social ao reconhecer casamentos não sancionados pela lei. Quando alguma dessas mulheres procuravam realizar abortos a fim de que seus filhos não fossem considerados ilegítimos, tais abortos eram considerados assassinatos e eram imperdoáveis a Hipólito. Calixto estava disposto a estender perdão. O que permanece incerto é a base sobre a qual Calixto alegava conceder perdão, isto é, oferecer a reconciliação com a igreja. Será que ele o fazia por ser próximo de Pedro, ou seja, por ser sucessor de Pedro ou estar em seu encalço, por ser bispo reunido em conselho com presbíteros, ou por ser um homem espiritual, tecnicamente um Marte? Tanto Hipólito quanto Calixto defendiam princípios válidos. Hipólito, o ideal da igreja como uma comunidade pura. Calixto, a possibilidade de perdão e reconciliação. Ambos cometeram erros. Hipólito com seu espírito vingativo e falta de amor pelos pecadores, Calixto com sua postura arbitrária, sendo rápido demais em perdoar e pactuando com os abusos que acompanhavam suas medidas. A posição de Calixto representava o curso que a Igreja Romana tomaria, entendendo a Igreja de modo geral como uma sociedade inclusiva salvadora.
Ele comparou a igreja à arca de Noé, a qual continha animais puros e impuros. Hipólito, por sua vez, queria uma igreja composta somente por puros. Essas compreensões distintas sobre a natureza da igreja, as quais entraram em conflito no tratamento dos culpados dos pecados pós-batismais graves, haviam perturbado os cristãos em Roma desde ao menos a época de Hermas. O conflito foi retomado uma geração depois de Hipólito e Calixto, quando seus respectivos pontos de vista foram definidos por Novaciano e Cornélio. Segundo, a ascensão da igreja em Roma à preeminência. No fim do segundo século, a igreja em Roma estava começando a afirmar-se como principal igreja do mundo cristão. Essa situação estava longe de encontrar expressão institucional e não significava que todos estavam preparados para seguir a liderança de Roma. No entanto, a maneira como tantos mestres importantes dirigiam-se a Roma e buscavam a aceitação de seus ensinamentos ali, bem como o envolvimento dessa cidade nas controvérsias que afetaram os cristãos no fim do segundo século, mostra a influência e importância cada vez maiores da Igreja Romana. Vários fatores contribuíram para a crescente preeminência da Igreja na capital. 1. Capacidade administrativa dos bispos. Embora possam ter sido medíocres do ponto de vista teológico, eles agiam com prudência na manutenção dos diversos elementos eclesiásticos. 2. Tamanho da igreja. A igreja romana cresceu enormemente no segundo e terceiro séculos, tanto por causa de novos membros como pelas conversões, e ela possuía contatos internacionais. 3. Cidade capital. As pessoas naturalmente se voltavam para Roma em busca de liderança, um hábito político que influenciou o pensamento na igreja. 4. Reputação ortodoxa. Em um século de considerável variedade teológica, Roma manteve uma reputação de estabilidade e equilíbrio ao preservar as tradições apostólicas. 5. Caridade. A Igreja Romana adquiriu bastante riquezas e empregou no cuidado dos pobres e no auxílio de cristãos situados em outros lugares. Dinheiro atrai autoridade. 6. Influência em posições elevadas. É difícil avaliar se as evidências do fim do primeiro século indicam a presença de cristãos nas famílias senatoriais, mas no fim do segundo século não há dúvida de que alguns cristãos ocupavam posições de influência no governo. 7. Única igreja apostólica no Ocidente. As controvérsias haviam privilegiado o contato com os apóstolos, e Roma era a única igreja da parte ocidental do império com contato direto e confirmado com os apóstolos. 8. Martírio de Pedro e Paulo. Esses contatos apostólicos de Roma eram extraordinários. Os dois importantes apóstolos não apenas haviam estado ali, mas também tinham honrado a cidade com seu martírio, e assim com seu local de sepultamento. O idioma da igreja em Roma foi o grego desde o início, pois a cidade, como capital, tinha muitas nacionalidades representadas sua população. Ela mantinha laços estreitos com Alexandria, Corinto e Cartago. Vítor, se é que seu nome serve de indicação, pode ter sido o primeiro bispo de língua latina. O elemento de língua latina aumentou ao longo do terceiro século, mas foi somente no quarto século que a liturgia, sempre a característica mais conservadora na vida da igreja, concluiu sua transição para o latim. Segundo Pedro e Paulo, um grande número de mestres cristãos preeminentes, ortodoxos e outros foi para Roma. Não apenas mártires como Inácio, mas também mestres diversos como Justino, Marcião e Valentino. Logo, não é de admirar que algumas das mais importantes controvérsias a afetar igrejas no fim do segundo século tenham fervilhado em Roma. Terceiro, problemas enfrentados pelos antigos pais católicos. Além do problema principal, que era defender a fé e a prática ortodoxa dos desafios representados por heresias e cismas, os antigos pais católicos enfrentavam outros problemas. A controvérsia pascal. A controvérsia pascal é significativa por indicar a importância crescente da Igreja de Roma. A questão era em qual data se deveria comemorar os eventos da salvação relacionados à morte e à ressurreição de Jesus. Algumas igrejas, especialmente na província da Ásia, eram chamadas pelos discordantes de quatrodecimanas, aquelas que observavam o 14º dia do mês. Esse nome veio da prática de se fazer uma recordação anual da paixão de Cristo na data da Páscoa. No calendário judaico, essa data era 14º dia do mês de Nissan, que poderia cair em qualquer dia da semana. A maioria das igrejas havia abandonado o calendário judaico, lembrando a morte e ressurreição de Jesus no domingo, após a primeira lua cheia da primavera.
Um colorário observável dessa diferença no calendário era que os cristãos, nas diferentes tradições, quebravam seu jejum penitencial em dias diferentes, alguns no dia que caía a Páscoa judaica e outros no domingo. Essa observância anual, embora não esteja atestada no Novo Testamento, não é inesperada em vista das observâncias anuais que caracterizam as atividades religiosas judaicas e pagãs. Os convertidos judeus teriam observado a Páscoa como um novo significado, e os convertidos gentios teriam sido instruídos a dar ênfase especial à época em que a redenção foi realizada. A documentação mais antiga a sustentar os diferentes costumes é a referência de Irineu no fato de o bispo Sisto não utilizar os diferentes costumes como teste de comunhão. Ele também registra uma visita de Policarpo de Aniceto a Roma, ocasião em que discordaram sobre a observância pascal, mas mantiveram a paz. Aniceto permitiu a celebração da Santa Ceia na igreja ao seu ilustre visitante de Esmirna. De acordo com Irineu, Policarpo alegou o precedente de João e outros apóstolos em favor da prática quatrodecimana e Aniceto recorreu ao exemplo de presbíteros anteriores a eles. O sinal de comunhão nas diversas igrejas domésticas em Roma era o recebimento do pão eucarístico da mesa do bispo. Vítor provocou um conflito ao não enviar o sacramento às congregações que seguiam a prática quarto-decimana. Seus motivos para procurar estabelecer a uniformidade da prática invadem-nos. Os bispos asiáticos liderados por Policrates de Éfeso vieram em defesa de seu costume. Outros, como Irineu, tentaram mediar, afirmando que costumes diferentes não ameaçavam a unidade da fé. Concílios de bispo foram realizados em muitos locais e as igrejas asiáticas ficaram isoladas nessa questão. A grande maioria declarava que a ressurreição do Senhor não deveria ser celebrada em outro dia além do domingo e que o jejum pascal deveria terminar nesse dia. A prática quarto-decimana não cessou, mas foi cada vez mais marginalizada. Diferentes métodos para se calcular qual domingo deveria ser observado continuaram sendo aplicados até o Concílio de Nicéia em 325, em alguns lugares até mais tarde. A controvérsia pascal demonstrava vários pontos de importância. 1. A dependência da igreja aos costumes judaicos era evidente, mas a influência deles estava em declínio, especialmente nas regiões onde a presença judaica era menos sentida ou onde a igreja procurava distanciar-se dela. 2. A falta de uma tradição apostólica uniforme indica que não havia autoridade apostólica sobre o costume. A controvérsia ilustra o problema de se seguir o que era antigo, mas que carece de autorização apostólica explícita. Uma recordação anual da ressurreição provavelmente remonta aos tempos apostólicos, mas a tentativa de estabelecer uma prática uniforme revela a ausência de uma sanção apostólica verificável. 3. O forte sentimento quanto à importância da ressurreição e do domingo testemunhava a centralidade do evento e sua ligação indissolúvel com um dia determinado. A observância semanal dominical estava tão estabelecida na prática cristã que suplantou qualquer outra considerações relacionadas ao calendário. 4. A transferência da liderança de Éfeso para Roma foi simbolizada pelo resultado da controvérsia. B. Patripacianismo. A cristologia do Logos, promovida pelos apologistas do segundo século, não foi a única interpretação de Jesus Cristo proposta nos primeiros séculos. Os gnósticos apresentavam Cristo como uma emanação do domínio espiritual, descrita de diversas maneiras. Vestígios de uma cristologia angelical, Cristo como o anjo do Senhor, também encontram expressões, por exemplo, Hermas. De acordo com Tertuliano, entretanto, a ideia mais ameaçadora era o modalismo, também conhecido como patripacianismo. Os antigos pais católicos, opondo-se à especulação gnóstica, salientavam que o Pai Supremo é o mesmo que o Criador. Irineu empregou a terminologia do Logos, mas diferiu dos apologistas ao possibilitar apenas um estágio. A palavra gerada existia desde a eternidade, em vez de dois estádios nos Logos pré-existente. Além disso, em vez de usar a palavra e sabedoria como dois termos para o Cristo pré-existente, ele os distinguiu aplicando sabedoria ao Espírito Santo e falando deles como as duas mãos de Deus. Assim, ao refutar os gnósticos, antigos pais católicos refinaram ainda mais a cristologia do Logos dos apologistas. Outras abordagens sobre a relação de Jesus Cristo com Deus colocavam mais ênfase na unidade de Deus do que na Trindade.
Com efeito, o problema para a igreja primitiva não era, tal como parece a muitos cristãos contemporâneos, entender como três pode ser um, mas como um pode ser três. O cristianismo resultou de uma forte afirmação da unidade de Deus no judaísmo, embora o judaísmo incluísse especulações sobre outras entidades divinas. Algo também encontrado nessa herança judaica era a imagem apresentada pelo Antigo Testamento de Deus sofrendo com seu povo e em favor dele. Isso era impossível na especulação grega, segundo a qual a divindade, por definição, era impassível, incapaz de sofrer. Todos os antigos pais católicos aceitavam a ideia de que Deus é impassível e, por esta razão, rejeitavam o patripacianismo, o fato de que Deus Pai sofreu, e encontravam na distinção entre Pai e sua palavra Filho uma solução para o problema da salvação pelo sofrimento redentor, sem que o próprio Deus sofresse diretamente. Várias outras teorias, entretanto, eram propagadas para defender o monoteísmo, adorando o Cristo remidor juntamente com o Deus Criador. O monarquismo, governo único, era uma palavra comum para o monoteísmo, e duas formas principais de monoteísmo rigoroso e literal foram difundidas no segundo século. Os estudiosos modernos distinguiram-na por meio de termos monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. Apenas a esse último se aplicava o termo patripacianismo. Monarquianismo dinâmico foi uma manifestação do adoracionismo primitivo, segundo o qual Jesus era tão digno que Deus o adotou como filho. Ora na ressurreição, ora no batismo, ora pela presciência de suas virtudes por ocasião do nascimento. Algumas expressões primitivas podiam ser encontradas na órbita gnóstica como serinto e aparentemente foram combinadas com o docetismo do Evangelho de Pedro. O termo dinâmico no nome é proveniente da visão de que o poder dinamis de Deus estava sobre Jesus. No fim do segundo século expoente, os dois homens chamados Teódoto e seus círculos uniram um ponto de vista a uma preocupação racionalista pelo desenvolvimento moral humano de Jesus a um esforço de sentido de aplicar precisão matemática à teologia cristã. Essa abordagem intelectual, em oposição à formulação filosófica do Logos, transmitia uma motivação diferente das expressões anteriores do adocionismo. Paulo de Samósata, terceiro trimestre do terceiro século, foi o responsável pela apresentação mais sofisticada e plausível nessa linha de desenvolvimento. Ele estava disposto a empregar o termo logos, mas em um sentido impessoal, equivalente à sabedoria de Deus no Antigo Testamento. Jesus nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo. A sabedoria que havia habitado em outro residia de modo supremo em Jesus. Uma vez que esse logos impessoal estava unido a Jesus, Paulo de Samósata não estava falando rigorosamente com um adocionista. Paulo utilizava fórmulas trinitárias, pois no Pai sempre estava seu logos e seu Espírito. O termo filho era aplicado à pessoa humana de Jesus. Paulo foi um importante oficial romano em Antioquia e tornou-se bispo da cidade. Algumas práticas que suscitaram críticas dos adversários: ter guarda-costas, utilizar um trono elevado na igreja e uma pequena câmara para reuniões privadas, substituir os salmos dirigidos a Jesus Cristo por hinos e ele mesmo entoados por um coro de mulheres, podem ter sido provenientes de sua posição civil ou da transferência de tais práticas à função de bispo. Sínodos em Antioquia, com auge em 268, asseguraram sua condenação. Paulo de Samósata conseguiu manter o controle do templo da igreja. Entretanto, até que um apelo feito por seus adversários ao imperador Aureliano garantiu o julgamento. Esse julgamento declarava que a propriedade deveria pertencer àqueles que estivessem em comunhão com os bispos na Itália e em Roma. Esse é o primeiro registro de apelo às autoridades civis para resolver um litígio entre facções cristãs pela propriedade do templo da igreja. De acordo com Tertuliano, o modalismo oferecia uma ameaça religiosa maior do que o monarquismo dinâmico, pois um grande número de cristãos comuns eram modalistas crédulos. Modalismo é o nome do ponto de vista segundo o qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos sucessivos de atividade e revelação do Deus único. Era essa a doutrina que os antigos autores se referiam como monarquismo ou, em um sentido depreciativo, patripacianismo, pai sofredor.
O termo patripassianismo era empregado porque uma das implicações da identificação modalista do pai com o filho era a de que o pai sofreu na cruz. Essa ideia talvez seja possível, se não declarada de forma tão incisiva no pensamento bíblico, mas claramente não era atrativa no sentido filosófico predominante da época. Sempre se pode depender do adversário para apresentar as implicações do ensinamento da forma menos lisonjeira possível. Tertuliano apontou seu tino sarcástico para um dos primeiros representantes do modalismo, Praxéas, o qual também se opunha ao montanismo, com o seguinte comentário: Praxéas fez um serviço duplo para o diabo em Roma. Afugentou Paracleto e crucificou o pai. O representante mais significativo do modalismo foi Sabélio. Ele tornou-se tão influente que a doutrina no Oriente recebeu seu nome, sabelianismo. A diferença crucial entre Sabélio e a cristologia do Logos era que, para Sabélio, o único Deus revelou-se sucessivamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Para os teólogos do Logos, essas distinções de divindade eram simultâneas. Os cristãos com mentalidade filosófica pertencentes à tradição da cristologia do Logos desenvolveram uma trindade interna para combater o gnosticismo, a filosofia pagã e as diversas formas de monarquismo. Isso girava em torno do Logos e do pensamento helenista. Tertuliano representou a ênfase ocidental na unidade divina, identificando Deus como Pai e identificando o Filho e o Espírito Santo como a mesma substância de Deus. No entanto, assim como pais gregos, ele encontrava a fonte da divindade no Pai. Suas diferenciações entre as pessoas na substância divina única eram associadas ao plano salvífico de Deus. Por esse motivo, a designação trindade econômica é por vezes empregada. Orígenes representou a tendência oriental de enfatizar as distinções entre as três pessoas, ressaltando suas diferenças funcionais. Isso significa que, do único Pai, derivavam o Filho e o Espírito. Estes eram relativamente subordinados ao Pai, mas em natureza eram um com ele. Todas as alternativas possíveis de se explicar o relacionamento entre Jesus Cristo e Deus já estavam presentes no fim do segundo século. Pouco foi dito explicitamente sobre o Espírito Santo, pois a doutrina de Cristo foi o alvo da maior parte da controvérsia. Pensadores primitivos talvez tenham sido trinitários no pensamento, mas eram binitários no sentimento. C. Perseguição. As relações dos cristãos com o governo e a sociedade pagã continuaram a formar o cenário para a obra dos antigos pais católicos. O problema residia em cumprir a lei em face de um império deificado que exigia culto ao Estado. A igreja não se tornou revolucionária apesar da provocação. Em vez disso, antigo pai católico morreu como mártir, Cipriano. Outro morreu no exílio, Hipólito. E ainda outro sofreu tantas torturas nas perseguições que morreu pouco depois, Orígenes. Além disso, 3 escreveram exortações ao martírio, Tertuliano, Orígenes e Cipriano. 2 escreveram tratados sobre os aspectos malignos da sociedade pagã, especialmente jogos públicos, Tertuliano e Novaciano. 3 escreveram apologias, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, que, por causa do estilo literário, exaustividade e poder de argumentação, constituíram os maiores apologias a favor do cristianismo no período pré-niceno. Ademais, tensões internas produzidas pela perseguição causaram o cisma de Hipólito e Novaciano e provocaram os principais problemas eclesiásticos confrontados por Cipriano. Embora por vezes a postura geral fosse a de considerar os cristãos os melhores cidadãos e a base para a melhor sociedade, naquele período houve uma nítida separação do Estado, representada pelo ponto de vista de que os cristãos não podiam atuar no magistrado nem no serviço militar. Tertuliano, Hipólito, Orígenes. Não obstante, o início do terceiro século trouxe um período de paz que começou a enfraquecer os sentimentos sectários. Isso se dava conforme a igreja crescia em número e passava a atrair atenção favorável nos círculos governamentais mais elevados. D. Penitência e política. A perseguição colocou 2 ideais conflitantes em tensão na igreja. Os rigoristas viam a igreja como um grupo dos salvos separados do pecado. Os laxistas viam-na como instrumentos da salvação, um hospital para almas enfermas. A primeira posição é representada por Tertuliano, Hipólito e Novaciano.
a última por Calixto. Já Cipriano tentava assumir uma posição mediadora, mas rejeitava a visão rigorosista. Consiste. Essas interpretações concorrentes da natureza da Igreja refletiram no debate sobre a disciplina a ser administrada ao lápice, os que haviam se desviado da Igreja em tempos de perseguição. Os rigoristas queriam mantê-los em um estado de disciplina pelo resto da vida, alegando que Deus poderia salvá-los no fim se fossem verdadeiramente penitentes, mas que a Igreja não poderia tomar a liberdade de outorgar perdão, restaurando-lhe a comunhão plena. Os laxistas desejavam o perdão imediato, a fim de fortalecer a fé dos membros fracos, restaurando-os à vida da Igreja. Uma questão relacionada que surgiu foi a autoridade dos confessores e mártires, com base na promessa de Jesus, segundo a qual aqueles que confessavam a fé nele em tempos de perseguição teriam o Espírito Santo. Os confessores alegavam ter autoridade para perdoar os desviados. Essa nova expressão da tensão entre a autoridade do indivíduo e a autoridade da instituição, também a ser vista nos conflitos entre a igreja organizada e mestres, profetas e, no quarto século, monges, terminou quando os bispos receberam autoridade exclusiva para representar a igreja na concessão de perdão. Cipriano. No fim do segundo século, o procedimento de confissão pública e arrependimento estava estabelecido de modo geral. Quando uma pessoa retornava à igreja após desviar-se, fazia confissão pública do pecado. O arrependimento era expresso com trajes de luto, choro e jejum. Ela então pedia a oração de joelhos ou prostrada diante da igreja. A oração era feita e a restauração à comunhão era demonstrada pela imposição de mãos do clero e a admissão à comunhão. Costumava-se afirmar que apenas um segundo arrependimento formal estava disponível. 4 estágios do desenvolvimento do pensamento sobre a natureza da igreja podem ser discernidos. 1. Todos os membros são santos, refletido no Novo Testamento. O montanismo esforçou-se para recuperar esse ponto de vista. 2. O clero deve ser composto por santos. Os novacianos e depois os mais explicitamente donatistas representavam essa posição. 3. A igreja acolhia santos, mártires e confessores e pecadores. Esse ponto de vista estava tomando forma na corrente principal da igreja do terceiro século e no quarto século. Encontrou expressão na distinção dos monges em relação aos membros comuns da igreja. 4. A santidade da igreja pertence não aos indivíduos, mas aos sacramentos da igreja. Agostinho articulou essa etapa posterior no desenvolvimento. No segundo século, o bispo havia presidido o culto e os presbíteros haviam, em grande parte, sido responsáveis pela disciplina. Em meados do terceiro século, Cipriano, entretanto, os bispos assumiram o controle da disciplina. E com o crescimento das igrejas na cidade, os presbíteros receberam função litúrgica nas reuniões. A linguagem sacerdotal passou a ser cada vez mais comum durante o terceiro século para o bispo e suas funções, com a transferência do papel do bispo no culto aos presbíteros da igreja paroquianas, a interpretação sacerdotal começou a ser estendida a eles também.